Bom dia, Oliver Trees. Vamos lá, mais um vídeo na área. A gente já falou de neurociência e hoje a gente vai falar de neuromarketing, ok? O que seria isso? Neuromarketing, galera, é a utilização da neurociência a partir da ótica do marketing. Ou seja, é o marketing querendo se utilizar dos conhecimentos da neurociência para poder manipular o seu público. E aí é um jogo meio sujo, sim. O marketing Bom, vamos lá. A origem do marketing, se a gente pegar lá atrás, ela surgiu logo depois da Revolução Industrial, quando as indústrias estavam ficando com o estoque cheio, tá? Porque, lá atrás, pensa bem, começou com, vamos supor, tá? Na indústria automobilística. Se eu não me engano, foi Henry Ford que começou com a indústria automobilística, tá? Com a produção em série, tá? Linha de produção em série. Ninguém tinha isso até naquele momento, né? Era tudo muito novo, né? Esses dados industriais eram... Então, o que acontece? Ele entrou como um único no mercado. Aí produziu lá não sei quantos carros, tá? Não tinha aquela parada de produzir por encomenda. Não existia isso. Tinha um consumo reprimido ali, tá? Então, basicamente, o que botava para jogo vendia. Bastava só entender qual era a economia daquela região para poder produzir em função do que pudesse ser comprado, tá? Só que como tudo era muito novo, os estudos também eram muito novos, algumas indústrias perderam a mão, produziram mais do que podiam, mais do que a demanda iria consumir, tá? Então, a lei de oferta e demanda, que é o que faz a precificação do produto, índices de inflação da economia, vem em função dessa demanda, dessa relação de demanda, né, de compra e venda, oferta e demanda, tá? As leis de oferta e demanda, enfim, dados da economia aí, tá? Em função desses estoques começarem a engargalar, tá? Os empresários da época, eles tiveram que criar uma estratégia. Falou, galera, o estoque tá cheio, tem que ter alguma... Cadê a área de venda? Chega aí, traz a área comercial. O que tá acontecendo? Meu irmão, se não comunicar, não chega cliente aqui para comprar. Então, nasceu a necessidade. O marketing ele foi parido em função de uma necessidade brutal de escoamento de estoque. E aí, cara, a galera pegou pesado. Então, o marketing já nasceu com a sua ética comprometida. Sacou? Era nego vendendo, depois disso, né, um pouco mais pra frente, nego vendendo Marlboro, cigarro Marlboro, com a figura de um homem forte e bonito em cima de um cavalo no alto de uma montanha no meio da natureza. Como se o cigarro te levasse para aquelas condições ali, entendeu? E é o oposto disso. Então, assim, sempre a gente teve uma questão ética aí no marketing. Porém, isso vem modificando. Isso depois que a gente começou a adquirir consciência de ecológica, basicamente ecológica, e algumas questões ligadas diretamente a outras demandas de ética, tá? Ecologia também é uma questão ética, né? Isso vem se modificando. A internet, o Reclame Aqui, né? Essas ferramentas que monitoram o comprometimento ou a falta a ética ou a falta dessas empresas, isso vem se tornando uma corda no pescoço de quem pratica o marketing dessa forma, de quem se utiliza da parte mais antiética do marketing, beleza? Então, assim, hoje, de fato, e daqui para frente, galera, é o que eu falo. Quem entrega a verdade está na frente. Porque, infelizmente, a maioria não entrega a verdade. Parece lógico falar isso. Parece até ingênuo falar isso. Mas não tem nada de ingênuo, não. Eu não entrego a verdade porque eu sou o garoto Juca, bonzinho, e criado a Pandeló,
e extremamente ético e que não faz mal a uma formiga. Não, não é isso. Eu gostaria até de ser esse cara. Eu tenho muito mais empatia com as pessoas do que querer tirar proveito delas. Tá? Eu não me amarro nessa parada de tirar proveito, simplesmente porque eu não aceito que tirem proveito de mim. Eu fico irado quando eu vejo que eu estou sendo passado para trás. Irado. Eu já terminei parcerias comerciais porque eu percebi que estava sendo passado para trás. E não foi só uma, não. Tá? E o mercado enxerga esse ato como descontrole emocional, como falta de gestão emocional. Da minha parte, que não aceitei ser enganado. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? Gestão emocional, galera, não é aceitar ser feito de otário, não, tá? Isso aí é ser feito de otário, é ser otário. Gestão emocional é você saber se colocar estrategicamente dentro dessas situações, por exemplo, de que você de extremo estresse. Tá? Quando você está sendo enganado, quando você tem a percepção que está sendo enganado, você tem um pico de estresse. É você saber lidar de forma estratégica, racional, fazendo uma gestão emocional, para fazer com que a razão prevaleça sobre a emoção, ou pelo menos dose a emoção, tá? Agora, muitas das vezes, o ideal é, depois de fazer esse equilíbrio, falar que assim, meu irmão, vaza da minha vida, porque você é um atraso, você é um vampiro, tá sugando meu sangue, no meu pescoço, ainda tá deixando um chupão aqui para todo mundo ver, entendeu? Isso aí também é gestão emocional, beleza? Mas voltando para o tema de hoje, depois a gente aborda esse tema, que é importante esse tema. Como é que a gente interpreta, então, essa tal da ética ou quebra de ética do marketing? Galera, vamos fazer o nosso. E vamos nos unir a parceiros comerciais que façam a coisa de uma maneira que a gente fique confortável, que a gente consiga aplicar a nossa verdade ali em cima, ou seja, o nosso posicionamento de mercado, de modo que esse parceiro comercial colabore com esse posicionamento, tenha a mesma visão. É por isso que eu falo que quando a gente tem o mesmo propósito do nosso parceiro comercial, a parceria dá certo. Quando não tem, ela vai rachar em algum momento. Tá? Então a gente tem a opção de escolher projetos que tenham um posicionamento de marketing mais coerente com a realidade, com os dias atuais. Porque essa casa vai cair, galera. Essa casa da antiética do marketing, essa casa vai cair, já está caindo, na verdade. Tá? Agora, ainda tem muita sacanagem. Você quer que eu fale aqui uma sacanagem? Você entrar numa loja de marca, tá? Inclusive, eu tenho simpatia por uma delas, visto uma dessas marcas, tá? E você entra lá e nego te serve cerveja artesanal com alto teor alcoólico, uísque, altíssimo teor alcoólico, uísque, galera, tá? Por quê? Porque quando você bota álcool para dentro, você dá uma desequilibrada no teu sistema, no teu córtex pré-frontal, praticamente. Você deixa ele desorientado. Você perde, o teu cérebro perde, ele se descola das atividades ligadas à razão, tá? E você fica totalmente dentro do sistema límbico. A parte do cérebro que passa a atuar mais é o límbico, dentro daquele ambiente de consumo, né? Se a gente estivesse numa praça de guerra, seria o primitivo, ou o reptiliano, tá? Você ia ficar mais agressivo. Mas, dentro de um ambiente de consumo, vai prevalecer o límbico, tá? E aí você não faz conta, você consome sem fazer conta, sem saber se vai poder pagar ou não. É um jogo sujo? Cara, no mínimo é um apelo desnecessário. A marca é boa, a relação custo-benefício não é ruim. Tem coisas com preço que nego viaja, mas, cara, de modo geral, diante dessa crise inflacionária que a gente passa, tem uma relação custo-benefício bacana. Entendeu? Então, precisa chegar a esse grau de apelo? Não precisa. Agora, o marketing navega nessas águas também. Dá para fazer um marketing mais ético? Dá, total dá. E daqui a um tempo vai ser o marketing percebido pelo público, principalmente por causa do poder de comunicação que as redes sociais
proporcionam pra gente, que a web proporciona pra gente, tá? Então o nosso cérebro, ele é distribuído em 3 partes principais, tá? O neocórtex, que é onde tem o córtex pré-frontal, que é onde está a razão, tá? A nossa parte racional. O sistema límbico, que é onde funcionam as emoções, desculpa, é onde é a parte do cérebro que, quando acionado, vai ficar ligado totalmente aos 5 sentidos do ser humano, basicamente, tá? E por isso que o marketing criou o marketing sensorial, vamos falar disso, tá? Aonde o marketing olfativo é o mais poderoso deles, assim, disparado, tá? A ponto de essas campanhas que a gente tinha antigamente, né? O audiovisual que é tão falado na mídia há décadas, cara, ele deveria ser áudio, visual, tátil, mas principalmente olfativo. A sala de cinema deveria lançar perfume, a televisão deveria, entendeu? Porque assim, depois eu falo sobre isso, só para fechar aqui a linha de raciocínio aqui. Então eu falei sobre o neocórtex, onde tem o córtex pré-frontal, falei do sistema límbico, tá? E tem o primitivo, que algumas pessoas chamam de cérebro reptiliano, tá? Mas a ciência moderna está chamando de primitivo, que é onde tem os nossos instintos mais primitivos, tá? Luta ou fuga, tá? O cérebro tá lá, porra, você deu de cara com um leão na savana. Meu irmão, o córtex, desculpa, o cérebro primitivo, a parte do cérebro, dessas 3 partes do cérebro, a parte primitiva vai falar, meu irmão, luta ou fuga? Vai encarar o leão ou vai fugir dele? É basicamente isso, tá? Então, o que mais interessa para o marketing, nesse sentido, galera, é a parte do emocional, é o límbico, tá? O sistema límbico, tá? E é ali que estão as decisões, as tomadas de decisão de compra, de consumo. Por incrível que pareça, porque a gente imagina o quê? Pô, as tomadas de decisão para consumo, se é tomada de decisão, é porque é precedido de uma análise. Se tem análise, pô, o que vai dominar dessas 3 partes do cérebro, a que vai prevalecer, a que vai ficar mais ativa, é o córtex pré-frontal, certo? E não é. Por incrível que pareça, não é. Ele quebra a lógica. É o sistema límbico. Tá? Então, o marketing, a partir quando se apropriou dessas informações, o que ele fez? Ele criou toda uma estratégia em função do nosso sistema límbico. E, cara, não adianta. A gente tem o conhecimento e a gente cai nesse mesmo erro. Eu compro por impulso. E aí tem até uma pegadinha. Quanto mais depressivo for o teu estado emocional, mais compulsivo você vai ficar para compra. Nunca vá para o shopping quando você estiver deprimido, quando você estiver numa percepção emocional deprimida. Foge do shopping nessas horas, beleza? Mas é o que tem no mercado. As pessoas não fazem essa balança, não se colocam na balança, entendeu? E aí o marketing, cara, os estrategistas de marketing das empresas, eles usam e abusam da fraqueza humana, tá? O marketing é um campo totalmente nebuloso, tá? O marketing ele flerta muito mais com a antiética do que com a ética, tá? Sejamos aqui bem claros. Então, baseado nisso, e a gente já sabendo que as campanhas vão ser direcionadas para os nossos 5 sentidos, visão, olfato, tato, né, paladar. O olfato, galera, é disparado o que mais faz associações, ele é o que mais aguça a memória. A gente grava 5% do que enxerga, 2% do que escuta, entre 2 a 1% do que palata e toca. E a gente grava 35% do que a gente cheira. Por isso que
marketing olfativo está tão em alta. No mercado global. Chegou no Brasil com um pouquinho de atraso em relação aos Estados Unidos e Europa. Tá? Mas está bombando aqui no Brasil. E tem décadas ainda para bombar ainda mais. Tem um mercado estupidamente amplo para ser explorado ainda dentro do marketing olfativo, dentro desse segmento. Segmento maravilhoso. E além de ser muito prazeroso de trabalhar, tem muita grana movimentando esse segmento e tem muito mais grana ainda para entrar. Tem mais grana para entrar do que já está sendo movimentado. Tem muito mais empresas ainda para adotar o marketing olfativo do que as que já adotaram. Tá? E a gente ainda vai ter alguns pontos de corte aí das empresas que estão fazendo um trabalho errado e sujo. Tem empresas que estão jogando sujo no marketing olfativo. E essas empresas elas vão sair, é uma questão de tempo. Tá? Então, só para dar uma pincelada aí no segmento do marketing olfativo, tá? Mas assim, as empresas que você, por exemplo, uma loja de uma grife, tem uma franquia, 200 lojas espalhadas no Brasil. Ou você entra lá, você tem uma música ambiente, é totalmente sistema límbico. Você tem o marketing olfativo, tem um perfume característico, uma identidade olfativa dentro da loja, uma assinatura olfativa que traduz a persona daquela loja, o público-alvo dela, tá? Aí a pessoa te serve água e cafezinho e você toca nas peças. Então, cada vez mais a galera, por exemplo, no segmento de moda, a galera tá explorando mais o lance do toque do tecido. Quanto melhor for o toque, mais você está aguçando o sistema límbico. Então, todas as estratégias de marketing estão sendo direcionadas para um marketing sensitivo, tá? Só que em cima, o marketing sensitivo ele está debaixo de um guarda-chuva maior, que é o neuromarketing, que por sua vez está debaixo de um guarda-chuva ainda maior, que é a neurociência. Sacou o raciocínio? É isso, tá? E nesse sentido, galera, quanto mais sexy a gente se posicionar, é melhor pra gente. Não é sexy de atração sexual, não. É sexy no sentido de ser desejado. Precisamos nos posicionar de forma desejável, atrativa. Tanto os nossos produtos, quanto nós, os profissionais que estamos fazendo aquela operacionalização comercial, os consultores consultivos, os Oliver Trees, os consultores comerciais, tá? Os Oliver Trees. Tá? Quanto mais sexy, melhor. Tá? Sexy no perfume que a gente usa, adequado com o público que a gente está atendendo, com a roupa que a gente usa, com a qualidade dos nossos dentes, cara, com o nosso hálito, entendeu? Cada um no seu visual. Não interessa se você é gordinho ou gordinha, se você é magrinho ou magrinho, não interessa. Tem boa combinação para tudo. Tá? Se o seu cabelo é curto ou se o seu cabelo é grande, se ele é arrumadinho ou se ele é mais solto, mais largado, não importa. O que importa é o conjunto, é a atração, é o grau de atratividade que você consegue gerar, o grau de eletricidade que você consegue gerar nos cérebros alheios. A gente gera eletricidade, galera. Tá? E aí eu vou indicar para vocês uma ferramenta fenomenal que se chama Sexy Canvas, do André Daiman. Ok? Esse cara é formidável. Esse cara, ele teve uma sacada assim brilhante, tá? Até para tirar o chapéu, para escutar esse cara, para comprar o curso dele e estudar o que ele tem para falar, tá? Eu vou fazer esse ano o Sexy Canvas, eu ainda não vi. Eu conheço o conceito, já aprendi um monte de coisa só com o que ele propõe a divulgar de maneira gratuita nos canais dele de comunicação, mas eu vou pagar o curso de fato, porque vale a pena, tá? Estratégias para a gente se colocar de forma sexy no mercado, beleza? Linguagem, o linguajar sexy, fazer as copies que a gente vai utilizar, os textos que a gente vai utilizar, os e-mails marketing que a gente vai criar e divulgar, o post do Instagram, fazer isso tudo com uma comunicação atrativa, sexy, ok? Para nos tornarmos desejáveis, quase que com desejo de consumo em cima da gente. Sacou? Dentro do marketing olfativo, a gente tem a família olfativa que traduz isso bem, cara, que ela dá vontade de comer, de tão sexy que ela é.
Bom, a gente tem as gourmands, né, que tem essa característica, mas aí é mais comer com sentido de gula, de saciedade. E tem o lance da aromática, família aromática. Por quê? Porque ela tem elementos gourmands dentro dela. Cara, dá quase que vontade de... É quase que... A família aromática, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela chega a ser... Ela tem um quê de erotismo na parada, entendeu? É muito louco isso. Bom, vamos lá. Aí eu coloco aqui na sequência alguns exemplos de gatilhos mentais baseados, né, no neuromarketing, ou seja, sob a ótica da neurociência, tá? Cara, gatilho mental é um negócio meio complicado, a gente tem que saber qual é a linha tênue que separa o que é banal do que é interessante para o nosso público, tá? O lance é o seguinte, os gatilhos mentais, eles estão cada dia mais manjados. Se a gente tem acesso a eles todo dia, basta abrir um canal na internet, um canal no YouTube, que a gente vai descobrir uma série de gatilhos mentais. Tem um monte de gente falando sobre isso. Tá? Eu conheço vários gatilhos mentais e ainda assim o meu cérebro é atraído por vários gatilhos mentais. Por mais que eu conheça, que eu saiba, eu sei que eu estou sendo seduzido por gatilhos mentais e mesmo assim eu vou. Por quê? Porque eu vejo que aquilo está me agregando alguma coisa. O gatilho mental, ele não é propriamente para sacanear o público, para manipular de forma pejorativa, não. Tá? Ele manipula sim. Mas você pode entregar coisas boas para o teu público se utilizando de gatilhos mentais. Tá? Beleza? O discurso aqui, galera, não é o certinho, bonitinho, cheio de pompinha que passa talquinho no bumbum depois que toma banho, não. O meu papel não é esse. Eu não quero me colocar dessa forma. O meu posicionamento de mercado não é assim, não é esse, tá? Mas, cara, o marketing está caminhando para um caminho mais ético. A gente tem que entender a tendência. A gente tem que entender qual é o melhor posicionamento. Que é para a gente não olhar para trás depois e se arrepender do que está fazendo hoje. Os vídeos estão gravados. Esses vídeos aqui, eles podem ser vistos daqui a 100 anos. Ok? É nesse sentido. Beleza? Errar, todo mundo erra. Cometer falhas, todo mundo comete. Tá? Gafes. A gente quebra a ética em determinados momentos, não tem jeito. Tá? Mas, pô, eu tô falando, vamos tentar enxergar a coisa de uma maneira que nos coloque num posicionamento mais coerente. Sejamos coerentes, sacou? Vamos tentar entregar para o público tudo aquilo que a gente gostaria de receber se estivesse no lugar deles. Vamos praticar empatia. Essa é a parada no processo Oliver Tree. Ok? Então não tem nenhum santinho aqui, não. É que chega a ser um egoísmo nosso se colocar dessa forma. É uma boa prática do egoísmo. Somos egoístas. Todos, em uma medida, somos egoístas. Ok? Tratar o nosso público como a gente gostaria de ser tratado, ou seja, sob uma ótica ética, é uma questão de bom posicionamento de mercado. É melhor pra gente. Sacou, galera? É nesse sentido. Ok? Sem falso moralismo aqui, porque todo moralista é falso. Falso moralismo, na verdade, é um termo redundante. Porque quando você fala moralista, o moralista é falso. Porque em algum momento ele quebra a moral. Em vários momentos a gente quebra a moral. Beleza? Então não é nesse sentido. Então é isso, galera. Já falei tudo que tinha para falar. Usei minha cola aqui de maneira fenomenal hoje. Mais do que o normal. Mas é isso, 24 minutos de vídeo. Acho que foi o vídeo mais longo que eu fiz até agora. Mas esse tema, ele é vasto. Cara, ele não para por aqui. Mas por hoje tá mais do que bom. Beleza, galera? Aberto aqui a responder perguntas de vocês. Obrigado pela energia dedicada, pelo tempo dedicado. Tamo junto, até o próximo vídeo.